Olá, você que vai passar na prova da OAB. Seja bem-vindo ao nosso vídeo Maestria Jurídica. O meu nome é Edna Ferrarese e eu sou sua professora de Ética e Disciplina Jurídica e juntos nós vamos lograr êxito em mais de 21% na prova da OAB. Por quê? Porque eu vou ensiná-lo a dominar o Código de Ética e Disciplina Jurídica, o Estatuto da OAB e o Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, e também nós temos alguns provimentos que são emitidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos que diferenciar esses institutos na hora de estudar e na hora, sobretudo, de responder as questões da prova da OAB. Então, adentrando ao tema, nós temos hoje o Estatuto da OAB. Mas, professora, o que é o Estatuto da OAB? Às vezes eu estou lendo o Regulamento Geral, penso que é o Estatuto, às vezes o Código de Ética, penso que é o Regulamento Geral. O que é tudo isso? Tudo isso é o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB, por ser uma lei federal, ela é votada pelo Congresso Nacional e dá supedâneo para o Código de Ética e o Regulamento Geral. Aqui, hoje, nós vamos especificamente saber o que é o Estatuto. Aliás, todo o nosso estudo, todos os nossos encontros, nós vamos ter um pilar. E esse pilar é a Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, também conhecido como o Estatuto do Advogado ou o Estatuto da OAB, ok? Então, fiquem sempre de olho, porque quando é um e quando é outro, vocês precisam, através da semântica da escrita, através da semântica e da interpretação automática que vocês fazem na hora que leem, vocês precisam saber quando é um e quando é outro. Mas creiam que na aplicação todos eles são iguais, porque todos eles estão com supedâneo na Lei 8.906/94. Tá bom, professora. Então, vamos entrar aos nossos estudos. Então, se o Estatuto, que é uma lei federal, a Lei 8.906/94, é votada pelo Congresso Nacional, onde se vota o Código de Ética e o Regulamento Geral? São atos normativos, portanto, são votados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ok? Não esqueçam disso, tá bom? Então, o Estatuto ele vai determinar o quê? Vamos deixar agora em um lado da nossa gama de livros e do outro gama de cadernos e anotações, vamos deixar de um lado o Regulamento Geral e o Código de Ética, vamos focar aqui na Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da OAB, ok? Então vamos lá. O Estatuto da OAB, ele vai determinar os direitos e os deveres dos advogados. O que o advogado pode ou não pode fazer e quais são os objetivos e formação da Ordem dos Advogados do Brasil como a instituição. Como essa instituição funciona, como são votados os conselheiros, o presidente e demais membros que trabalham na Ordem dos Advogados do Brasil, ok? O Estatuto da OAB, ele faz menção a todo momento na estrutura que deve funcionar os membros da OAB, na estrutura, e essa estrutura, ela tem por objetivo a organização da profissão e a organização da própria instituição. A divisão dessa lei, ela é uma lei bem curta, tá, pessoal? A lei 8.906/94 é uma lei bem curta, nós vamos ver no nosso próximo encontro os artigos dessa lei, né, como ela está dividida, mas ela é uma lei bem curta. A comparar com o nosso Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406 de 2002, o nosso Estatuto da OAB, ele vai estar dividido em títulos, capítulos, artigos, alíneas, parágrafos e itens.
Enquanto que uma lei mais longa, por exemplo, o Código Civil, ele está dividido em partes, livros, títulos, capítulos, seções, subseções, e aí as subseções estão divididas em títulos, em artigos, incisos, em alíneas, itens, e aí vai, né? E essa divisão, ela é estruturada por uma outra lei. Não se divide uma lei ao bel prazer. Todas as leis, elas têm que seguir o comando de uma só lei para a sua divisão, ok? Então, o Estatuto da OAB é uma lei federal. Agora, o que o Estatuto da OAB não é? Ele não é uma norma específica, ele é uma norma geral que trata dos direitos e dos deveres dos advogados e da própria instituição OAB. E isso vincula os advogados, vincula os advogados ao seu próprio órgão. O advogado, ele tem o dever, ele tem deveres a cumprir perante a OAB. Por exemplo, anuidade. Por exemplo, zelar pela dignidade da instituição. Por exemplo, zelar pelo nome da instituição. Então, todas essas obrigações estão dirimidas por lei, por uma lei federal, ok? E essa lei federal, depois, ela vai ser regulamentada. Vocês sabem que é assim. Nós temos, por exemplo, nós temos o Código Penal, e o Código Penal, ele tem várias outras leis que regulamenta alguns institutos do Código Penal. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos que a norma, ela não vai dizer tudo. Ela não vai dizer tudo. Então, a eficácia dela muitas vezes é contida. E quando eu tenho uma norma de eficácia contida, eu preciso de alguém, eu preciso de um outro órgão para dirimir esse assunto que ficou contido na norma, ok? Nós iremos ver também, não se preocupem que nós iremos ver isso mais adiante, ok? Não se preocupem com isso. Então, o Estatuto da OAB, ele não é uma norma específica, ele é uma norma geral. Geral porque cuida dos deveres e dos direitos, da obrigação de fazer e não fazer dos membros da OAB e da própria instituição. E ela vai dar o norte para os advogados. Então, essa lei, ela vai vincular todos os advogados ao seu próprio órgão de classe. Por isso, chama-se também de órgão de classe, porque seguem corretamente os preceitos ditados nos artigos da Lei 8.906/94. Então, como eu vou saber quando um advogado está agindo fora da conduta ilibada, que é a conduta que um advogado deve se encaixar segundo o Estatuto da OAB? Para isso, nós temos uma história muito interessante, né, para ilustrar para vocês. Há 2 anos, isso aconteceu há 2 anos com um advogado, né? Esse é um relato feito por uma pessoa que era espectadora ali da ação, tá? E essa pessoa passa esse relato, tá bom? Então, isso aqui vai ser bem generalizado. Não vai ser assim, não tem nome, não tem um local certo. Então, é para vocês avaliarem o caso com a lei, para vocês encaixarem, tipificar o que acontece efetivamente quando um advogado, ele obedece ou não obedece às normas ditadas pelo nosso Estatuto da Ordem dos Advogados. Esse advogado estava chegando em um determinado aeroporto, e nesse aeroporto ele ia fazer uma viagem distante. Quando ele chega ao aeroporto, ele se depara com um problema. Ele vê o problema.
qual era esse problema? Ele percebe que há ali um conflito entre uma pessoa que estava chegando no Brasil e os que estavam recepcionando, ou seja, a alfândega, né? A alfândega. O que ele pôde perceber de início era que a pessoa estava no portão de desembarque de um voo que estava chegando um voo oriental, tá? De um homem oriental. Esse caso ele se encaixa ali na pessoa de um homem oriental. Esse homem ele não falava nada em português, né? Isso aí já é um problema muito sério. O advogado verificou essa confusão, é uma confusão. Ele verifica essa confusão, mas ele dá prosseguimento ao seu andamento, que era o quê? Fazer o check-in. Ele fez o check-in dele e voltou ali no mesmo local. Quando ele volta nesse local, ele começa a perceber o homem. O homem estava muito bem trajado, estava com roupa de grife, tinha até, essa pessoa relata que esse advogado comenta sobre o relógio que ele estava usando, né, que o homem oriental estava usando, que tratava-se de um relógio muito caro. E esse advogado, ele vai até esse homem e conversa com esse homem, na língua do homem, tá? Porque ele sabia a língua do oriental, que tampouco falava um inglês assim, mais ou menos. Tá bom. Ele percebe que esse homem, ele tem muito dinheiro. Ao invés desse advogado, ele estabelecer os critérios ditados pelo Estatuto da OAB, não. Ele estabelece os critérios ditados pelo capitalismo, ou seja, pelo mercantilismo, né? Pela mercantilização, ou seja, ele vê ali, ao invés de uma pessoa, ele enxerga cifrões, e muitos. Ele se aproveita da situação, da fragilidade desse homem, desse senhor, e diz: eu posso resolver o seu problema desde que você me pague X, né? Então, aí o homem, desesperado, ele consegue ser atendido por esse advogado, ele aceita a ajuda do advogado, que recebe um bom dinheiro para resolver o problema, né? Então, o que o advogado não poderia ter feito ali, segundo o Código de Ética da Ordem dos Advogados, segundo o Estatuto da OAB, ele não poderia ter vislumbrado o seu benefício. Ele teria que primeiro ter vislumbrado o benefício social. Por quê, professora? O advogado não tem que ganhar o dinheirinho dele? Sim. Mas o advogado precisa entender que esse dinheiro que ele irá ganhar é um dinheiro que é uma ferramenta para ele chegar a algum lugar. Ele deveria primeiro chegar para resolver o problema e não para ser um outro problema nas finanças daquele homem. Então, o que eu, advogado, eu não posso fazer? Eu não posso vislumbrar no problema do outro a minha solução. Eu não posso vislumbrar no problema do outro o meu ganha-cifrão. Ok? O advogado vai cobrar pelo serviço? Óbvio que vai. Ele tem que cobrar, porque ele também não pode trabalhar de graça, porque senão ele também está violando o Código de Ética. Então, essa é uma questão muito interessante, porque violar o Código de Ética, nem para menos e nem para mais. Violar o Código de Ética é não agir e também agir. Quando você age para mais, a mais do que você deveria ter feito, você viola. E a menos do que você deveria ter feito, você também viola. É por isso que nós temos o Estatuto da OAB. Nós temos o Estatuto que é para que andemos no caminho correto e certo. Então, esse exemplo que eu dei para vocês não é exemplo de um advogado
bom, de um advogado honesto, de um advogado que trilha os princípios ditados pelo Estatuto da OAB. Por quê? Os nossos princípios, os princípios ditados pelo Estatuto da OAB são conduta ilibada. A conduta dele foi ilibada? Não sei não, professora. Princípio do coleguismo. Ele foi colega, ele foi amigo, ele foi amigos da sociedade que exerce o advogado exerce o munus público. O advogado exerce o munus público. Ele tem o dever de exercer. Ele exerceu? Não, professora. Ele foi de confiança? Sim, até que foi. Porque o senhor ali, que estava em situação difícil, ele confiou. Por isso, ele o contratou na hora. Percebe? Então, ele fere o princípio da reserva? Sim, ele fere o princípio da reserva. Porque o advogado ele precisa ser uma pessoa reservada, acomedida. Ele precisa ser uma pessoa estruturada, uma pessoa equilibrada. Ele fere o princípio da dignidade e o decoro profissional? Sim, ele fere. Ele fere. Ele fere porque ele exacerbou naquilo que ele deveria botar, naquilo que ele deveria fazer na medida. Na medida. Eu vou cortar esse vídeo, hein? Eu vou fazer outro, tá? Só para você ter uma, viu, Wesley? Só para você ter uma ideia do que eu faço, tá bom? Bom, ele exerceu o princípio da urbanidade? Nem um pouco, nem um pouco. Ele teve conduta, ele teve honra, ele teve nobreza, ele preservou a dignidade da profissão, ele teve zelo, caráter. Tá, em alguns ele teve, em outros não, então ele ficou meio que ali, meio cá, então não dá, não é certo. A atuação do advogado deve ser sem temor, deve estar com liberdade, o advogado deve velar sempre pela reputação pessoal dele e dos outros colegas. Porque vocês sabem que basta um advogado fazer uma coisa errada para a população desacreditar em todos. Percebe isso? Então isso é importante. E outra coisa também que os alunos sempre me perguntam, esse é o caso, é um caso interessante, que você tem aí muitas questões da obrigação de fazer como profissional e da obrigação de não fazer, ok? Então, esse é um caso típico, daquilo que eu devo fazer e daquilo que eu não devo fazer, tá certo? Então, ele não quis não trabalhar, esse advogado lá do aeroporto, ele não quis trabalhar, ele quis somente lucrar. Então, isso não é dignidade, não é zelar pela dignidade da profissão. Tá? Convenhamos que não é mesmo. Outro questionamento importante é: por que é importante entender o Estatuto da OAB? Por que é importante entender o Estatuto? Por que é importante entender a inteligência do legislador quando legislou a Lei 8.906/94? Porque o Estatuto tem e será sempre o papel expressivo na sociedade de advogados, e também ele vai normatizar as ações positivas e as ações negativas dos advogados. As ações positivas, muito bem, você cumpriu com o seu dever. As ações negativas, muito mal, você tem um processo a responder, tá? Então, por isso que nós temos que dar uma importância primordial ao Estatuto. Por quê? Porque a organização do advogado e dos advogados e dos advogados empregados e das classes de advogados que trabalham juntos, dos escritórios, dos grandes escritórios e das pessoas que exercem a profissão de advogado, seja lá onde estiverem, ela sempre vai versar nesses pontos negativos. Os pontos positivos, parabéns, você cumpriu com a sua obrigação. Os pontos negativos,
você foi mal, você vai responder um processo disciplinar. Então, disciplinar na OAB, viu, pessoal? Porque a Ordem dos Advogados, ela também tem a autorização de punir, né? Não se trata de tribunal de exceção, não, mas a Ordem dos Advogados, ela pune, sim, o advogado que viola o Código de Ética, e nós vamos ver isso adiante, tá certo? Então, é de importância primordial e há também que ser observadas as obrigações, né? As obrigações negativas e as obrigações positivas da profissão. Veja quanta positividade tem a nossa profissão, né? Veja a grandiosidade que é ser um advogado. Então, tudo isso, o Código de Ética, o Estatuto da OAB, ele vai estabelecer nas diretrizes do advogado e da advocacia e também da instituição, mas ele não vai remover jamais a independência e a liberdade profissional do advogado, a obediência às suas prerrogativas, aos seus princípios éticos fundamentais e essenciais para o exercício dessa nobre profissão. Além disso, o Estatuto, ele vai dispor de missões importantes para o advogado. E são essas missões que valem muito a pena você ser um advogado, né? Que vai ser cooperar com o direito, a defesa do cidadão, cooperar e estabelecer o Estado democrático de direito, zelar pelo Estado democrático de direito, e jamais desviar, jamais se desalinhar dos rumos da democracia nacional, primar pela autonomia, primar pela independência, que desempenham papéis primordiais na profissão de advogado, distanciar-se daquele modelo, daquele advogado do aeroporto, distancie-se desse modelo, que é um modelo meramente mercantilista. Esse modelo de advogado, ele tem vida curta. Então, distancie desse modelo. O Estatuto da OAB é um manual que o advogado deve seguir, principalmente quando há o relacionamento entre clientes. O relacionamento de advogado e cliente é um relacionamento que deve ser primoroso, seja o seu cliente abastado, seja o seu cliente pobre, na acepção jurídica do termo, ok? Então, você deve tratar todos de maneira igualitária, princípio da equidade, ok? Então, o que acontece se o advogado não cumprir o Estatuto da OAB? Nossa, aí fica muito legal. Aí fica muito divertido. Por quê? Porque ele vai responder a um processo de ética e disciplina frente ao TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E nós temos penas para isso. Nós temos a censura, nós temos a sanção, nós temos a expulsão, nós temos a exclusão, e todas essas são agravadas pela pena de multa. Todas são agravadas pela multa. Então, de que valeu você ficar 5 anos em uma faculdade? De que valeu você fazer estudos de grupo com a professora Edna se você não aplica as normas do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil na sua vida? De que valeu, né? Então, nós temos também outros. Eu tenho para vocês um caso de um advogado. Esse advogado, ele havia sido casado com uma pessoa, separou-se, e essa pessoa já estava com outra pessoa e teve um problema. E ele se fazia de rogado porque se fazia de amigo dessa pessoa. Então, inculcando ideias macabras na mente dessa pessoa que havia sido sua companheira, ele entra em uma esfera ali, tem uma mistura de emoção com ciúme, são emoções que não devem não se dão bem, não combinam com a estrutura da advocacia, de jeito nenhum.
né? O pior advogado seu é você mesmo, ou para a sua família, né? Advogar para a família é um problema sério. E para você, então, nem faça isso. Esse advogado, ele se mete em um problema sério, em uma litigância de má fé, induzido pela violenta emoção. Lembram-se da violenta emoção do direito penal? Pois é essa violenta emoção que causa nas pessoas aquela ansiedade de vingança. Movido por isso, ele leva para o Estado juiz um processo totalmente eivado com litigância de má fé. Qual foi o desencadear disso tudo? O desencadear disso tudo, vocês já devem até saber que levar para o Estado juiz um processo eivado de litigância de má fé vai dar o quê? Vai dar em problema sério, porque o Código Civil, ele vai dirimir sobre isso. Ele vai dirimir sobre isso e vai cobrar ali do valor da causa, 1% do valor da causa de multa, de 1%, não é 1%, tá? É de 1 a 10% de multa, e ainda esse valor da causa, ele é corrigido. Ele é corrigido lá no Código Civil. Zerou ali, concomitantemente a isso, tem também o Tribunal de Ética. E lá no Tribunal de Ética, esse advogado, ele foi suspenso por 1 ano, com multa. Isso atrasou a vida deles, porque sabe por quê, pessoal? Porque isso fica escrito no seu prontuário da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá lá escrito, advogado X suspenso por litigar de má fé. Vai ficar lá, vai ficar registrado. Então, se alguém quiser fazer uma pesquisa sobre você nos ementários da Ordem dos Advogados, vai achar. Então, de que vale? De que vale sabe, esse tipo de estrutura processual não condiz com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Saiam dessa estrutura, ok? Saiam da emoção. Por isso, não advoguem para a família, não advoguem para si. Para si, não, isso aí fora de cogitação. Não advoguem para a família, tá? Não advoguem para amigos muito íntimos, não façam isso. Outra pergunta que sempre me fazem é onde, professora, que você vê que os advogados erram mais, né? Que são mais, não perseguidos, mas apontados como chamados, né, para uma advertência. Publicidade, pessoal. Publicidade, principalmente nas redes sociais. Publicidade, nós vamos falar lá na frente sobre isso, tá? Publicidade é o primeiro. Depois vem atendimento ao cliente. Atendimento, porque o cliente reclama, viu? O cliente entra lá no site da OAB, vê lá TED, Tribunal de Ética, vai lá e reclama, ou então vai na subseção, pessoalmente, vai com uma cartinha lá, às vezes até escrita à mão. Então ele vai e reclama. Então tá lá, tem que ter cuidado, tem que zelar pelo compromisso com o cliente, pelo compromisso de não mercantilizar o seu trabalho como advogado. Jamais. Jamais. Nós vamos falar de publicidade e o advogado pode fazer marketing? Pode, claro que pode. Mas nós vamos falar isso mais adiante, ok? Outra pergunta que é assim, bastante interessante. Existe alguma exceção? Existe alguma exceção em seguir o estatuto, em que diz que seguir o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil não seja bom? Não existe exceção à regra, porque o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil é uma lei, e a lei a gente obedece e acabou. Tá na lei, está no mundo jurídico, está escrito na lei, está no mundo jurídico. Não está na lei, não está no mundo jurídico, ok? Então, você cumpre a lei, por quê? Porque você sabe ler a legislação. Porque você sabe que aquilo é proibido. Então, se você sabe que aquilo é proibido, você tem alguma lembrança de que aquilo é lei. Que o ato contrário àquilo que é proibido
é uma violação legislativa, é uma violação legal, ok? Então, o Estatuto da OAB não erra, porque lei é lei, a lei não erra, né? É uma lei, ok, pessoal? O Estatuto da OAB, ele tem o condão de iluminar o caminho por onde o advogado percorre sua carreira e vai. Ele vai seguindo aquele caminho, é um sendeiro luminoso, né? Eu costumo falar para meus alunos que o Estatuto da OAB é o sendeiro luminoso, confia nele, confia. E aquele que segue os meandros e aquele que segue artigo por artigo, aquele que não viola o Estatuto da OAB, ele está trilhando o caminho de sucesso para a sua profissão, para a sua profissão de advogado, ok? Tem ainda o artigo, acho que é o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 72, do Código de Ética e Disciplina, que vai estabelecer que todo o processo que foi aberto lá no TED, ele segue em sigilo, é segredo mesmo de justiça, mas depois de finalizado e o trânsito em julgado, aí esquece, né, o sigilo. Aí todo mundo vai ficar sabendo que aquele advogado violou um dos princípios do Código de Ética, uma das regras do Código de Ética, e isso não é bom. Isso não é bom porque vai ficar lá. Foi em 2004. Em 2004, no site do Conjur, vocês vão conseguir encontrar isso. Foi maio de 2004. 30 advogados de uma só vez foram condenados pelo Código de Ética, tá? Foram condenados pelo Tribunal de Ética, perdão. Foram condenados pelo Tribunal de Ética. É um caso assombroso. Assombroso. É muito advogado em uma só condenação. Certo? Eu nunca tinha tido contato com uma condenação assim, em massa. Para mim, isso é condenação em massa. Por que isso, pessoal? Porque violaram o Estatuto da OAB. Então, não façam isso. Sigam o caminho do Estatuto da OAB, ou seja, a Lei 8.906/94. E nunca esqueça, você, bacharel em Direito, que está aqui comigo, você precisa fazer uma introspecção sempre que tiver a dúvida de algum problema. Faça uma introspecção, pergunte, consulte, telefone. Se precisar, chore, mas não pisem em degraus que não tenham segurança. Ficamos por aqui hoje e nós voltamos no nosso próximo tema com a nossa próxima aula, com o nosso próximo encontro. Meu nome é Adina Ferrarese, eu sou professora de Ética e Disciplina Jurídica. Até mais!